Olá a todos, isso aqui é meu teste de um projetinho que eu sempre quis fazer, exercitar um pouco a minha crítica cinematográfica e também conseguir ter uma memória melhor, né, dos filmes que eu vejo, porque eu não gosto muito de fazer crítica escrita. Eu sou historiador e professor, então eu tenho bastante esse lado os dois lados, né? Tanto da presença do escrito quanto da fala e da apresentação na minha vida. E eu acho que pelo menos em relação a filmes eu sempre gostei mais do falar do que do escrito. Projeto que eu sempre quis ter. Ontem eu finalmente vi um filme que eu tô... Quer dizer, finalmente vi não, mas eu vi mais um filme que eu gostei bastante e não tenho muito com quem conversar. Com quem eu já tinha pra conversar, eu já conversei, mas eu ainda não tô satisfeito. E aí eu decidi abrir um pouquinho e criar um meu arquivo de críticas próprias para eu rever no futuro, ver, comparar o meu gosto. E também, não sei, se isso atingir outras pessoas, ajudar as pessoas a verem filmes de forma diferente, ia ser bem legal. Eu me chamo Daniel, eu sou, como eu falei, quase um historiador, quase professor, e eu gosto muito de cinema. E eu sempre quis um espaço para eu poder falar sobre as coisas que eu tenho visto. Eu gosto especialmente de filmes de terror. E acho que me falta um pouco mais pessoas que eu conheça para poder discutir sobre os filmes que eu gosto e tal. É uma coisa que eu sempre quis ter mais, e quanto mais amigos novos e pessoas eu conheço na vida, parece que eu quase nunca consigo encontrar as pessoas que também gostam muito de filmes de terror, então gostam bastante de cinema, que nem eu. Enfim, aí é uma tentativa de fazer isso diferente. Então, o filme de hoje é Until Dawn, de 2025. É um filme que eu assisti ontem, então tá bem fresco na minha cabeça. E eu vou tentar um pouco, né, o tipo de coisa que eu vou tentar trazer aqui é para ser justamente um pouco inspirado, por exemplo, num canal que eu assistia uns anos atrás, quando eu comecei a gostar de cinema, que era Acabou de Acabar, do Gabriel Gaspar, que ele era um crítico muito bom, que ele fazia os filmes literalmente, ele fazia as críticas dele literalmente assim, que ele saía do cinema. Eu achava isso muito legal, muito maneiro, dava uma dinâmica muito diferente dos outros, né? Ele tava sempre gravando no shopping, em praça de alimentação, em estacionamento de shopping, no shopping no horário de fechar, né? 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. E aí era uma dinâmica muito própria, muito única, né? Sem contar como que ele falava também, como que ele fazia as críticas, né? Por conta desse momento do pós-filme, né? Tá tudo muito fresco, dá uma dinâmica um pouco diferente, né? De quando você vê um filme, você tem uns dias pra você matutar, você escreve um roteiro. E eu queria fazer uma coisa mais parecida com Acabou de Acabar. Acho que muitas vezes a gente acaba, né, conforme a gente vai pensando no filme, a gente vai ressignificando ele, né? A gente vai pensando ele de forma diferente. Eu acho que os dois são válidos, tanto o momento do choque quanto o momento do matutar. Mas eu tento prezar um pouco também por essa primeira impressão ainda, quando o filme ainda tá meio fresco. Eu gosto também dessa sensação. E é um pouco a sensação que eu tô até agora. Porque é um filme que não é tudo isso, não é um filme extraordinário, não é uma coisa que, nossa, uma coisa única na vida, mas foi uma experiência que ficou na cabeça. E ficou na cabeça porque ele soube fazer uma coisa diferente, uma proposta diferente, e soube jogar com essa proposta. De um jeito que eu acho que filmes de videogame podem se inspirar daqui pra frente. Until Dawn é um filme de 2025, produzido pela PlayStation Studios, que é eu não sei dizer se é o primeiro, acho que é primeira obra, né, primeira produção oficial do PlayStation Studios enquanto uma produtora. Eu fiquei muito surpreso, na verdade, quando o filme começou e eu vi a logo do PlayStation. Mas ele é dirigido pelo David F. Sandberg, que não é um diretor que tem um currículo muito bom. Ele tem Annabelle, ele tem aquele Onde as Luzes se Apagam, que acho que algumas pessoas até que gostam, mas né, é um filme que, pelo menos pra mim, é um dos piores filmes assim, de terror dos últimos 20 anos, fácil.
É um daqueles, pelo menos, dos que ganharam fama, né? Pelo menos na época, uns 10 anos atrás, quando eu assisti. Era um filme que estava um pouco em alta, e principalmente por conta daquilo. É um tipo de filme que é uma ideia que surge de um curta que é legal, um curta bem, né, uma boa ideia, bem idealizado, bem desenvolvido, só que eles tentam prolongar o curta, né, para fazer um longa, e normalmente não dá muito certo. Só dá muito certo, as únicas partes que acabam dando certo são as partes que reproduzem diretamente o curta. E não sei, até hoje ele nunca foi um diretor que me chamou muita atenção. Na verdade, só chamou negativamente, né, por causa das bombas que ele lança. Mas o Until Dawn foi uma surpresa muito agradável nesse sentido. O Until Dawn é um filme bem autêntico. E é por isso que eu tô falando um pouco sobre isso aqui também. Eu acho que é por isso que ele me marcou tanto, porque é um diretor que aparentemente ele consegue ter boas ideias sim, consegue fazer uns projetos muito autorais, mas o que faltava era dar o caminho para ele poder fazer as coisas do jeito dele, né, e dar um projeto que não precisasse ficar tão engessado, né, naquele tipo de filme de terror que a gente tá bem, porque a gente hoje em dia tá desacostumando um pouco, mas que a gente acabou acostumando um pouco ali na época, né, nos anos 2010, né, uns filmes meio, uma pegada meio, né, um filme meio sombrios, com umas historinhas um pouco tentando replicar umas ideias tipo do Invocação do Mal. E eu acho que ele nunca se destacou muito e agora ele finalmente teve essa oportunidade. Eu acho que ele mandou muito bem. O elenco, eu não conhecia ninguém, nenhum dos atores, assim, nunca tinha visto eles em nenhum outro filme, não que eu lembrasse. Só a Maya Mitchell, que, para quem conhece, ela fez Teen Beach Movie, né, um musical, acho que foi uma trilogia, porque eu só vi os 2 primeiros, não sei se chegou a ter um terceiro, mas eu sinto que sim. Uma trilogia junto com, esqueci o nome daquele garoto agora, o Lourinho, participou do, né, o Mundo Fantástico de Sabrina, uma coisa assim, aquela série da Netflix, né? Esqueci o nome dele agora, tá na ponta da língua. Mas enfim, que fazia Austin Alley, né? Enfim, eu fiquei muito surpreso quando ela apareceu. Na verdade foi uma surpresa bem engraçada até. Deu, né, relembrar o rosto dessa atriz que eu não vinha há 10 anos pelo menos, e justamente como sendo a personagem que é um motor para a trama acontecer. Entrando aqui um pouco na trama agora, basicamente a história, ela reflete um pouco a história do jogo, porque o Until Dawn, ele é um filme baseado no jogo PlayStation 4, né, que ficou muito famoso na época que foi que ele lançou, que era um jogo que era um pouco um jogo de contação de história, né, que você ia construindo uma história que ia se alterando conforme as suas escolhas. O Until Dawn foi um grande expoente na época do PlayStation 4, e inclusive sendo por ser um jogo dessa pegada de terror, em que você, por exemplo, podia desde conseguir, né, conforme você ia fazendo as escolhas certas, você podia fazer com que, por exemplo, os personagens no final saíssem todos vivos ou então morrer todo mundo, né? Eram muitos finais e muitas possibilidades de situação e isso chamou muita atenção. E eu acho que essa pegada de videogame é o principal mérito do filme. Eu acho que são poucos os filmes que eu assisti que conseguiram fazer uma adaptação tão boa de uma adaptação transmídia, por assim dizer, né? De uma mídia para outra. Acho que foram poucos as mídias que eu vi que incorporaram um videogame e conseguiram fazer um olhar tão próprio e tão bem adaptado. A história se passa com um grupo de 5 conhecidos, que são os protagonistas do filme, 5 amigos, um grupo de amigos que eles vão procurar uma amiga que desapareceu, que é a Maya Mitchell. Eu não vou me prolongar muito na história, porque eu imagino que quem já viu o filme ou quem jogou o jogo já sabe o que é. Então, só que não é um vídeo de recontagem de filme, como existe muito no YouTube. Isso aqui é muito mais uma crítica, no meu jeito. Então eu não vou ficar me desenrolando muito na história. Que o necessário a se dizer é que ele fez uma adaptação no limite do possível do próprio jogo, que tem uma dinâmica lá de mistério, tem alguns elementos como, né, um pseudo serial killer, a presença de alguns monstros, né, como os Wendigo,
que é a figura principal desse jogo. Tudo isso está no filme de novo. Só que o melhor mérito do filme é que eles brincam como se você estivesse sempre reiniciando o jogo para salvar todo mundo. Essa é a dinâmica do filme. A dinâmica do filme é: eles chegam numa casa, que é no meio do nada, num lugar que desde o primeiro momento que é apresentado, ele já está muito mostrando que não se propõe a ser sério, não é nada assim. Ele se propõe a ser exatamente um videogame. No primeiro momento, isso não é um spoiler, mas eles chegam nessa casa, que é onde se passa, né, o resto do filme. Eles chegam depois de passar por uma grande tempestade e basicamente é como se o terreno da casa fosse um lugar isolado do resto. É um lugar que, por exemplo, está tendo uma grande tempestade em todos os entornos, mas em cima da casa tá o céu limpo. Isso aí já deixa muito claro, por exemplo, quando você está jogando um jogo mais antigo, que costuma ter, né, uns mapas muito limitados, um mapa muito pequenininho, você não precisa, né, construir um mundo todo, né? Você constrói o espaço que você vai jogar ali, né? Que você vai fazer o jogo acontecer, e meio que essa floresta que fica em torno deles ficou muito como se fosse quando você precisa fazer um cenário para parecer que é o mundo nos arredores, né? Que é um mundo infinito, um mundo que continua, que nem o mundo real. Só que o que importa não é o mundo todo, né? O que importa é o mundo do jogo, é ali o cenário do jogo. E o filme ele brinca muito com isso, muito bem. Ele elaborando os espaços que os personagens estão, e às vezes isso também acontece um pouco como foco de câmera, assim, eles colocam a câmera em planos que apareça que os personagens eles estão como se fosse num jogo tipo Silent Hill, que você está no meio da névoa e você não consegue ver ali, como se você estivesse jogando ali com eles. Eu acho que isso desde o início do filme é uma coisa que está muito acertada. Outro ponto que eu acho que também está muito acertado é que o filme, ele, desde que eles chegam nesse lugar, que é o terreno da casa, o filme ele entra numa jogada de agora começou o jogo. Aqui é o cenário do jogo. E isso é muito bom, porque ele vai brincando um pouco com os elementos de filme de terror, porque você está indo para assistir um filme, só que numa dinâmica como se você estivesse jogando um videogame. Isso é muito interessante, porque, como eu falei, o que eles basicamente tentam fazer é fazer o final perfeito do jogo. É isso que eles tentam fazer. Basicamente, nessa casa acontece um processo de looping temporal, que eles estão presos nessa mesma casa para sempre, todas as noites, repetindo a noite, se tornando parte daquela noite aterrorizante, cada vez que se repete. E o objetivo é justamente você sobreviver essa noite. Só que para você conseguir sobreviver à noite, uma pessoa tem que morrer. E é daí que vem a trama do filme principal, que é, a partir do momento que eles percebem isso, eles ficam, ok, a gente quer que todo mundo sobreviva. Então acontecem vários momentos em que eles estão praticamente resetando o jogo. Essa ideia é resetar o jogo para tentar conseguir o final perfeito, que é o que todo mundo sai vivo. Como que ele vai juntando, né, esses loopings que vão recomeçando. O que o filme faz é como se você estivesse trocando de jogo, é como se você estivesse jogando diferentes tipos de jogo de terror. Isso é muito interessante. Por exemplo, você começa, como eu falei, no primeiro momento eles chegam nesse lugar isolado, fica uma impressão meio Silent Hill, que eles estão tentando descobrir o que está acontecendo, e aí, por exemplo, quando eles vão correr na névoa, na neblina que está cercando eles meio que andam e parece que eles estão no mesmo lugar. Que nem quando você está jogando um videogame, você está tentando chegar no limite do mapa, mas o limite do mapa não existe. Então o mapa fica te puxando para trás sem você perceber. Então, eles vão pulando, né, de tipo em tipo de jogo. Depois aparece, por exemplo, um pouco como se fosse videogame de assassino, que você tem que fugir de serial killer, que aí é o momento que o jogo bem mais gore de todo o filme, que é bem legal também. Ele parece que se divertiram bastante fazendo isso. E vai alterando entre vários tipos de jogo barra filme de terror, por assim dizer, né? Várias temáticas de terror, vários elementos que você pode adicionar. Por exemplo, aparece depois uma bruxa, várias coisas assim. O filme ele termina com os personagens entendendo, depois da metade do filme mais ou menos, eles já estão sacando que é um jogo, que eles vão ter que jogar. E o filme assume isso muito bem. O diretor claramente tá aceitando que, tipo assim, gente, isso aqui é o videogame
E eu, o diretor, né, sou o cara que tá jogando. Então, assim, eu vou ficar resetando até salvar todo mundo. E por fim é isso que acontece. No fim, eles vão entendendo um pouco, né, como é que funciona, como se fosse você mesmo, né, aprendendo a jogar o jogo, descobrindo, né, as dinâmicas que estão acontecendo, ou então os imprevistos que podem aparecer, né, na sua campanha, conforme você for jogando a história, né, e para tentar fazer um final, né, o final perfeito, por assim dizer, né, você jogar com um final perfeito. Eles tentam inserir ali um pouquinho, né, de uma trama de superação por parte de uma das protagonistas, se não a protagonista. Eu diria que todo o grupo é meio protagonista, mas tem uma protagonista principal, que é a Clover, quem está procurando a Maya Mitchell, que é a irmã dela. O filme ele se desenvolve um pouco nessa trama de superação da Chloe tentando se desapegar, né, da memória da irmã, ainda mais depois que ela viu que a irmã virou um Wendigo, que nem no jogo. É um pouco isso, tem um paralelo, mas que sinceramente eu acho que era desnecessário. É o ponto que eles fizeram, justamente porque era necessário fazer algum tipo de verossimilhança com o jogo. Já tiveram algumas aí, mas eu acho que é um pouco que o filme peca um pouquinho. Ele ia se desenvolvendo muito bem no início, ele tava pelo menos até os 40, 50 minutos, eu tava com bastante medo. E eu não sou de ter medo porque eu tô acostumado a ver filme de terror e tal. Só que depois da segunda vez que eles revivem, você já tá entendendo um pouco que a construção que eles fazem de suspense geralmente não leva em nada muito assustador. Na primeira e na segunda vez você ainda fica um pouco tenso, porque você não sabe o que o filme vai fazer, quais são os limites do filme. Porque o primeiro assassinato que eles passam é muito violento, é muito inesperado, muito do nada, então é um pouco, te pega um pouco de surpresa. Então você não sabe o que vem a seguir, tal, só que você vai vendo que na verdade o choque, né, das mortes deles costumam ser sempre o mais fraquinho. Ainda mais depois a gente sabe deles pegarem, né, a dinâmica do jogo, entenderem que eles vão acabar ressuscitando, e ainda mais depois eles decidirem que eles querem ressuscitar porque não querem que ninguém morra. Então isso acaba meio que segurando um pouco o filme. Mas eu achei muito divertido, e tanto que eu quis fazer esse vídeo, que pra mim chamou muita atenção. Eu acho que ele acertou muito em fazer um filme de videogame que basicamente assume que é um videogame de verdade. Isso não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que filmes de videogame costumam fazer, tentam sempre adaptar para fazer um filme sobre aquela história. E eu acho que esse caminho de fazer um jogo pensando nessas dinâmicas, né, por exemplo, de construir uma história tentando fazer, tô jogando um videogame, quero fazer o final perfeito. Eu acho que é um caminho muito bom. E eu acho que, pelo menos nisso aí, o diretor deu uma boa ideia, uma boa visão, que eu acho que dá pra se desenvolver no futuro, que inclusive vai ser desenvolvido no futuro pelo próprio Until Dawn, porque o final do filme já deixa claro que vai ter uma sequência e tudo mais. Mas enfim, essa foi a minha crítica, foi um exercício. Eu falei bem mais do que eu esperava. Eu achei que ia ser um vídeo de 5 minutos, já deve ter dado 15. Mas eu gostei muito de fazer e em breve eu faço mais.